Olá pessoal, este é mais um vídeo do programa Pensamento Radical e hoje vamos aprofundar o debate sobre o nascimento da filosofia. Teria a filosofia nascido na África? Este vídeo aprofunda um debate que a gente começou no vídeo anterior do nosso canal. Quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá. E aproveita também para se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Para dar cabo desta tarefa de discutir a hipótese da filosofia ter surgido na África, vamos analisar duas concepções. A primeira destas concepções ficou conhecida a partir do livro Legado Roubado, de George James. Em seu livro polêmico, o pensador aponta que a filosofia teria sido roubada da África pelos gregos. O pensamento filosófico teria nascido no Egito. Os filósofos gregos da antiguidade teriam aprendido dentro das escolas de mistério, que desenvolvia de forma fechada reflexões sobre os mais variados temas. Muitos dos filósofos considerados os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, estiveram no Egito, tendo sua viagem registrada de alguma forma. Vide o filósofo Pitágoras, apontado como criador da palavra filosofia, e também Tales, que é considerado o primeiro filósofo. O autor aponta também que a filosofia dos pré-socráticos se desenvolveu nas colônias gregas da Ásia Menor, região influenciada pela cultura egípcia. Segundo o autor, poderíamos evidenciar este roubo cultural também no exemplo de Alexandria. A partir da conquista do Egito por Alexandre, Aristóteles e seus discípulos puderam ter acesso livre ao conhecimento do Antigo Egito. E os mesmos teriam tomado para si este conhecimento. A segunda concepção sobre a filosofia africana é a concepção pluriversal de filosofia. A universalidade requer um centro, um padrão, um modelo que é, de alguma forma, generalizado e tomado como exemplo para explicar algo. Quando falamos do pluriversal, estamos falando de vários modelos. Desta forma, seria equivocado pensar que a filosofia teria sido inventada em algum lugar. Todos os povos, em suas experiências, buscam conhecimento, buscam a sabedoria. E estas reflexões são feitas de acordo com as suas particularidades. Tomar uma forma como modelo seria equivocado, pois existiriam várias formas e vários modos de se fazer filosofia. Para pensar esta questão, podemos tomar como exemplo a música. Por mais que determinados gêneros musicais tenham sido desenvolvidos por países e nações diferentes, não podemos apontar que a música foi desenvolvida por um povo específico. Podemos dizer que o samba é brasileiro, que o rock é americano, mas não podemos atribuir a uma cultura específica a criação da música. Para pensar melhor sobre a origem da filosofia, deveríamos ter o mesmo tipo de raciocínio. Assim como existe a filosofia grega, também existe a filosofia de outros povos. A filosofia produzida no Extremo Oriente, na Índia e na China, a filosofia produzida na América pré-colombiana e a filosofia africana. É importante perceber que quando estamos falando de filosofia africana, problematizando sobre a concepção tradicional do nascimento da filosofia, estamos enfrentando um tabu, pois estamos enfrentando o racismo epistemológico, ou seja, um pensamento que defende que determinados povos não podem produzir
conhecimento. Temos, historicamente, uma relação de poder constituída, onde os países da Europa se colocaram como centro do mundo, centro da cultura, centro da política e centro do pensamento. Por conta disso, é muito difícil valorizar o que é produzido fora da Europa. Um exemplo peculiar de racismo epistemológico está relacionado à história e à arquitetura. Para muita gente é mais fácil acreditar que as pirâmides construídas na antiguidade na África e os templos construídos na América pré-colombiana são criações alienígenas do que admitir a autoria destas construções aos povos destas regiões. Inclusive, é muito fácil encontrar livros e materiais audiovisuais que defendem estas ideias conspiracionistas, ideias que são difundidas no senso comum, mas que também rondam o meio científico. Problematizar a ideia de invenção da filosofia na Grécia Antiga é lutar contra uma ideologia colonizadora. Os países periféricos e muito ainda são reféns da ideologia eurocêntrica. A dominação política dos povos tem a ver também com a dominação cultural desses povos. Enfrentar o eurocentrismo é muito importante e, felizmente, temos a ascensão de um pensamento descolonizador. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de filosofia africana. Primeiro, apresentar um pensador africano que viveu muito antes dos pensadores gregos. Este foi Ptah-Hotep, um vizir que deixou registrado o seu pensamento para que este fosse aprendido pelo seu filho, que depois de sua morte iria substituí-lo em sua função. Por fim, também podemos falar do conceito de Ubuntu, muito interessante para pensarmos de forma crítica nossa sociedade superindividualista e autodestrutiva. Como de costume, vamos deixar no final deste vídeo algumas indicações de livros e vídeos.